Olá, bom dia, sexto ano, como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Alguma novidade? Que vocês me contam aí de novo? Hoje a gente vai aí revisar um conteúdo que provavelmente vocês já estudaram lá no Fundo 1, mas que é importante e que vai cair na prova, tá bom? Então, hoje a gente vai falar aí sobre o desenho figurativo e o desenho abstrato. O que a gente sabe aí do desenho figurativo? O próprio nome já diz, figurativo. Aquele que eu olho, identifico as formas e sei tudo que está ali. Então, eu identifico, tá bom? Bom dia, Jonathan. Feliz porque você abriu a câmera. A arte abstrata é aquela que eu olho, que eu não tenho uma forma definida, e aí eu tenho que usar a minha criatividade e a minha imaginação, ok? E aí a gente vê muitos borrões, muitas linhas, então essa é a arte abstrata. Eu vou passar aí o slide, mas eu vou pedir para que vocês abram já o caderno, e vocês vão anotando os pontos principais. Por quê? Porque vai cair em prova. Então, tudo que eu dei até hoje vai cair em prova, tá bom? Estou preparando as provas em cima de todas as aulas que eu dei. Então, fiquem atentos. O Marcos está perguntando assim, que prova? Bom, mais para frente a gente vai começar aí a pensar em fazer algum tipo de prova. E aí a gente tem que ter um conteúdo, certo? Então já vamos começar a registrar. Mas fiquem tranquilo. Quando for decidido algo, a gente vai passar para vocês direitinho. Combinado? Agora não tem que se preocupar com isso. Apenas com os conteúdos aí que eu estou dando. Combinado? Bom dia, Davi. Tudo certo? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar. O Marcos está aí perguntando, que prova? Calma, gente. Nós vamos fazer alguma atividade em que vocês vão precisar ter aí esses conteúdos, tá bom? Ainda estou preparando, futuramente eu falo para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, compartilhando aí a tela. Bom dia, Giovana. Nós vamos falar, então, hoje sobre o desenho figurativo. E aí, o que eu fiz sobre o desenho figurativo? Olha lá. Então, copia aí o que é o desenho figurativo, combinado? Olha lá, isso é importantíssimo. Então, a arte figurativa é um estilo artístico das artes visuais, pautado na representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais, paisagens, entre outros. Então, o que eu falei para vocês, ó, desenho figurativo. O nome já deu a resposta. É uma figura, aquilo que eu olho e eu sei exatamente o que é. Então, nós temos aí a maçã. Eu olho para a maçã, eu sei que é uma fruta, eu vejo a cor, né? Nós temos um vaso de flores e alguns animais. Então, eu sei exatamente o que é. Vou deixar aí um pouquinho para vocês copiarem ou tirarem print da tela. Enquanto isso, eu vou abrir o bate-papo, tá bom? Na folha, não, no caderno de desenho. Agora, quem não tem o caderno de desenho, copia aí na folha. Mas o correto é todos estarem com o caderno. Estou vendo aí que vocês já colocaram o nome, o número da chamada. Muito bem, gente. Estou muito feliz porque hoje alguns já abriram a câmera. Isso é importante para mim saber exatamente quem está participando das aulas. Então, o Davi abriu a câmera, o Jonathan, o Pietro, a Larissa, o Arthur. Muito bem, gente. O Gabriel. Saudades de vocês. Bom, e eu vou acompanhando daqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Conseguiram copiar? Então, a arte figurativa é o estilo artístico das artes visuais pautado na representação das formas, tá bom? Então, é aquela que tem forma definida. Eu olho,
eu sei exatamente o que estou vendo. Tem aluno falando assim, eu não terminei. Então, galerinha, ó, vai se preparando aí para tirar print da tela ou fotografar, tá bom? Para que a gente possa desenvolver todas as atividades durante a aula. Então, quem terminar aí, escreve aí no bate-papo. Ok, já copiei. Isso mesmo, Pietro, que assim você copia com calma. Yasmin, Arthur, Clara, eu posso até mandar no grupo, mas vamos fazer assim? Eu vi que o Pietro já tirou print. Pietro, você pode enviar no grupo, por favor? Obrigado, tá bom? Porque eu já tenho outras aulas e aí eu não fico preocupada. Então vamos lá, ó, o Pietro vai fazer esse favor, tá bom? Então eu vou continuar aí, gente. Falta muito. Ok, Marcos. Tudo bem que você copiou. Conseguiu, Arthur, Jonathan, Giovana? Faz assim com o dedo, que aí eu vejo que vocês fizeram. Vitor já copiou, então vamos lá. Então eu vou continuar, porque nós temos várias atividades. Aí onde surgiu essa arte figurativa? Então a origem da arte figurativa remonta a séculos de existência humana. As pinturas rupestres já indicavam a necessidade do homem de expressar emoções, sentimentos e de copiar e reproduzir figuras da natureza. Então vamos pensar, a arte rupestre é a primeira forma artística da humanidade. Então, eles ainda não sabiam se comunicar através da escrita e da fala, eles usavam os desenhos. E olhem lá, olha nas rochas. Vocês percebem que dá para ver nitidamente o que eles queriam representar. Então, nós podemos dizer que essa aqui é uma arte figurativa. Eu olho, sei exatamente o que ela representa. As gemas de importância para copiar. Esse aqui eu estou exemplificando, mas é interessante vocês saberem o que é a arte rupestre, tá bom? Que é a primeira forma de expressão, né, da humanidade. E eles se expressavam através do quê? Dos desenhos, tá bom? Nas paredes, nas rochas. Então, só escreve aí, arte rupestre, e depois você pode fazer uma pesquisa. E aí nós temos as principais características da arte figurativa. Ela é uma arte representativa, é uma arte realista e estilizada, e ela também usa muitas formas da natureza. Então, é uma imitação da vida real. É uma arte o quê? Realista, tá bom? Vamos lá. Copia aí as principais características, coloca assim, ó, só, características. Aí, esses 3 pontos. Então, a gente já escreveu o que é arte figurativa e as principais características, tá bom? Então, arte representativa, arte realista e estilizada e uso de formas da natureza através da imitação. Então, vamos lá. Agora, nós temos aí, arte figurativa, esse não precisa copiar, mas vocês têm que entender, tá bom? Então, arte figurativa são todas as manifestações artísticas. Pode ser através da escultura, da pintura, da gravura, entre outros. Então, eu olho uma escultura.
Por exemplo, tenha o busto de alguém, a gente olha, a gente sabe o que é. É um vaso, então é uma arte figurativa, eu olho e sei o que é. Nas quais o artista representa imagens que apresenta uma figura que podemos identificar como algo que conhecemos, que faz parte da nossa realidade. A preocupação do artista é a de representar tais formas, de modo que o observador, ao apreciar a obra, possa identificar o seu cotidiano. As formas e as cores estão diretamente ligadas ao que se quer representar. E aí nós temos exemplos dessa obra. Então, eu olho, eu sei que são frutas, que são vasos de flores. Nós temos aí alguns movimentos que usam aí essa arte figurativa. Então, olha lá, muitos movimentos de arte são figurativos e podem surgir de duas maneiras. A arte realista, que é a representação mais fiel da realidade, tais como o Renascimento, o Barroco e o Realismo. E nós temos aí a arte estilizada, que tem uma menor preocupação com os traços. Nós temos o gênero figurativos, que é uma paisagem, olha lá, mostra o campo, a cidade, a praia. Nós temos a outra que é a marítima, então é a pintura que tem especificamente por tema paisagem marítima ou assuntos marinhos. Nós temos o retrato, que é a representação de uma imagem de uma pessoa por meio de pintura, desenho, gravura ou fotografia. É um dos gêneros mais populares. Nós temos aí também a natureza morta, e aí a gente vê aí, ó, o que é essa natureza, tá bom? Nós temos o retrato de uma coisa sem vida, como os restos de objetos inanimados, um vaso de flores, um animal morto. Então, isso são arte figurativa. Eu sei exatamente o que é. Tem pintura de gênero, que focaliza aspectos da vida do cotidiano, a pintura religiosa, que aborda temas bíblicos, milagres, fato da vida de santos. Nós temos a pintura histórica, e aí ela apresenta cenas ligadas a acontecimentos históricos, antigos ou da atualidade, contemporâneos. Temos a pintura mitológica também, que é caracterizada pela representação de personagens e cenas da mitologia greco-romana. Bom, aí a gente falou muito o que é, então, a arte figurativa. E agora vamos treinar um pouquinho disso? No caderno, no espaço que sobrou, vocês vão dividir aí, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na tela, ó, um exemplo para vocês verem a arte figurativa. E agora nós vamos fazer essa atividade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir a folha assim, ó, dá para ver? Olha, eu dividi em quadradinhos. Então, vamos lá. Vocês vão colocar 3 linhas. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 linhas na vertical, no espaço que sobrou da folha, tá bom? Na mesma folha. E vão colocar aí 2 na horizontal. Porque nós precisamos de 12 espaço. Alguns estão mostrando no caderno. Se achar que não cabe nesse espaço, pode usar uma folha nova. Vocês escolham aí, tá bom? Então, vamos lá. Depois eu volto nas características aí que estão pedindo para poder anotar. Então, fica tranquilo que eu volto depois. Então, vamos lá. No primeiro espaço, nós vamos fazer esse traço que está aí. Então, tem que copiar do jeitinho que está. Só copiar por enquanto. Vocês vão fazer essa atividade depois com calma, tá bom? Copia aí. Professora, posso tirar print? Pode. Professora, posso fotografar? Pode.
Professor, eu perdi. Como eu posso resolver isso? Assiste a aula gravada. O importante é fazer a atividade. Os alunos que estão me enviando as atividades, eu estou montando uma pasta, preparando tudo direitinho, tá bom? E uma das aulas eu vou aí compartilhar algumas informações, algumas atividades que ficaram bem legais. Bom, eu estou fazendo aqui também e já mostro para vocês o meu. Bom, para mandar as atividades, sim, Júlio, eu estou montando uma pasta da turma e tudo que eu recebo eu estou colocando nessa pasta. Então, eu sei exatamente os que estão fazendo, que estão compartilhando. Aqueles que não fizeram, pode me mandar, não tem problema, tá bom? Ó, eu fiz exatamente como está lá, tá vendo? Só que aí são vários traços. E nós estamos falando sobre o que até agora? Nós estamos falando sobre a arte figurativa. Então, cada tracinho desse tem que virar aí um desenho que vocês olhem e saibam exatamente o que ele é. Então, eu vou ver o primeiro tracinho. O que eu posso transformar esse tracinho? Ó, por exemplo, eu estou aí no mês junino. Esse primeiro tracinho pode virar uma bandeirinha. O segundo, olha, eu posso fazer alguém segurando um arco e flecha, assim como eu posso fazer um ursinho, um cachorrinho, né? Então, qual é a ideia que pode surgir ao olhar esta linha que está aí? Pensa aí. Vamos lá. Eu vou colocar então de novo aí o meu e-mail, porque tem aluno falando que não sabe, né? Então vamos lá. Eu vou mandar de novo o meu e-mail. Quem não tem já anota, tá bom? Enquanto isso, vocês vão fazendo aí a atividade. Prontinho. Vejam aí se vocês receberam, tá bom? Dá para mandar sim. Então, vamos lá, gente. E aí, eu deixei alguns exemplos aí de atividades que vocês podem fazer. Presta atenção como ficou aí o desenho a partir destes pontos. Olha que legal, gente. Presta atenção aí. Olha que bacana. Vocês imaginaram algo assim? Então, o traço já está lá. O que vocês têm que fazer? Criar o desenho a partir daqueles traços. Posso mudar o traço que já está? Não. O traço que está, vocês podem até passar a caneta, porque ele tem que aparecer aí. Agora, o desenho que vocês vão fazer a partir deles, cada um vai fazer o seu, tá bom? Então, vamos lá. Não está na ordem certinha, conforme está na outra folha, mas tem todos os desenhos aí. Vamos lá. Legal os desenhos? Eu volto no outro slide, fica tranquilo. Vamos lá. Então, copia aí. Cada espaço tem uma forma. E lembrando, tem que ser uma arte figurativa. Então, eu preciso olhar e saber exatamente o que foi desenhado. Tenho que reconhecer as formas, hein? Vamos lá, vamos lá. E aí eu posso começar a desenhar o meu e criar algumas formas conhecidas. Por exemplo, esse arquinho, esse aqui, ó. Posso transformar aí num guarda-chuva, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu guarda-chuva.
Olha lá. Simplesinho, mas transformei em algo que eu olho e sei o que é. Muito bem, Davi. Show. Legal. Tem que olhar e saber o que é. Deixa eu ver quem mais fez. Isso, Jonathan. Muito bem. Quem mais fez? A Clara está perguntando se essa é a atividade do dia. Lembra que eu falei que hoje a gente vai falar sobre a arte figurativa e abstrata? Então, nós vamos ter duas atividades, ok? Estamos fazendo uma, já já vamos para a outra. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Copia essa tela aí e depois vocês vão fazendo o desenho com calma. E aí eu vou explicando o que é o desenho abstrato. Depois que vocês copiarem tudo, aí nós vamos fazendo aí em conjunto. Pode ser? Então vamos lá. Conseguiram copiar aí todas essas linhas? Larissa, você conseguiu copiar tudo? Muito bem. Jonathan, você conseguiu? Já copiou? Ok. Davi, conseguiu? Ok. A Ana Clara aí falou que ainda não, o Guilherme também não. Tudo bem, então vamos lá. Mais uns minutinhos, tá bom? Para a gente poder dar continuidade. Porque eu vou começar a falar da arte abstrata. E qual é a arte abstrata? É aquela que não tem forma definida. Posso usar muitas linhas, muitos pontos, muitos símbolos, alguns borrões, algumas manchas, né? Não tem nada definido. É aquilo que eu olho, eu tenho que usar a minha imaginação. Então, vamos lá. Tem gente pedindo para que eu volte o slide. Gente, eu até volto. Mas vamos combinar assim? Eu vou dar continuidade e depois eu volto. Volto lá nas características e aí vocês vão copiando com calma. E aquele que tirou print, se puder, manda aí para os amigos no grupo. Combinado? Ok? Então, vamos lá. Posso mudar? Então, ok. Obrigado, Larissa. Ok, Vitor. Então, vamos lá. E aí, a gente tem aí os exemplos, como eu mostrei. Olha como ficou bonito e bem colorido. Eu quero pintadinho, hein? Vamos lá. E aí, a gente começa a falar sobre o desenho abstrato. Esta tela tem que copiar. Da mesma forma que a gente escreveu desenho figurativo, vamos copiar aí o desenho abstrato. Então, o abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais, que prioriza as formas abstratas, que não representa algo real. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional. Então, olha lá, lembra que eu falei dos borrões? Eu olho, não tem uma definição. Então, vocês têm que saber a diferença de uma para outra. Bom dia, Lucas. Vamos lá. Isto também vai cair numa atividade futura, então copia aí. Lembrando aí ao amigo que está tirando print, por favor, manda no grupo. Isso aí. Conseguiu copiar, Jonathan? Perfeito. Depois eu volto lá nas características, tá bom? Da arte figurativa, que me pediram e eu ainda não voltei. Fica tranquilo que eu volto lá. Isso, muito bem.
Tudo bem, Davi. Tira aí foto, manda para mim no e-mail, tá bom? Bom, e aí eu tenho alguns exemplos também dessa arte. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou mudar de tela, mas eu volto aí, combinado? Quando faltar uns 10 minutos, eu volto lá no que é figurativo e na característica. Depois eu volto no abstrato e nas suas características, tá bom? Então, vamos lá. E aí eu tenho exemplos dessa arte. Olha que bacana. Uma arte abstrata não tem uma forma definida, mas, ó, nos leva a uma grande imaginação. Aí dá para viver aí no mundo do faz de conta, né? Nós temos também as principais características, que é uma arte não representativa, tem ausência de objetos reconhecíveis e valorização de formas, cores, linhas e texturas. Então, assim como na arte figurativa, nós vamos anotar também as características da arte abstrata. Claro, eu vou voltar, fica tranquila. Quem conseguiu copiar, ótimo. Quem não conseguiu, eu passo a atividade e volto lá na tela, tá bom? Fica aí tranquila. E quem conseguiu aí, manda no grupo, por favor, eu agradeço muito. Obrigado, Arthur. Então, vamos lá. E aí, nós temos, então, né, alguns exemplos, algumas atividades que nós podemos fazer a partir de então. Temos também os principais artistas dessa arte. Tem gente pedindo para que eu volte. Olha, já é um combinado nosso, eu vou voltar mesmo. É que eu vou terminar o conteúdo e vou voltando para dar tempo para vocês copiarem a atividade. Fica tranquilo. Vamos lá. Eu estou olhando aqui o Davi, o Jonathan e a Larissa, eles estão me dizendo mais ou menos se acabaram ou não, para que eu dê continuidade, tá bom? Como eles que abriram a câmera, eu estou indo por eles. Conseguiu, Larissa. Jonathan conseguiu. Tá bom. Obrigada aí. Então, vamos lá. E aí a gente vê os tipos de arte abstrata. Nós temos o abstracionismo geométrico. Então, a arte abstrata geométrica utiliza forma geométrica e com uma característica mais racional e dura nas representações. As linhas e as cores são usadas para representar e formar figuras geométricas. Então, olha lá, ele só usou as formas geométricas e criou a sua obra, usando muitas cores e formas. Aqui no abstracionismo informal, a arte abstrata informal tem características diferentes. O abstracionismo informal foi muito influenciado pelo movimento expressionista. A arte produzida nessa vertente tem como característica a presença de elementos mais sentimentais, além de mais liberdade na forma de expressão artística. Aqui é uma explicação, gente. Se cair assim, ó, uma imagem, vai, numa prova, e perguntar qual é a arte que está sendo aí, sendo utilizada. A gente pode dizer, um desenho geométrico, mas pode ser uma arte abstrata geométrica, tá bom? E aqui, ó, muitas cores e formas, arte abstrata, informal. Então, vamos lá.
Então, o abstracionismo informal foi muito influenciado pelo movimento expressionista. Vamos lá. E aí nós temos alguns artistas, né? Então, curiosidades sobre o abstracionismo. Ainda que o abstracionismo tenha surgido com esse nome no século XX, a arte abstrata já existia desde a pré-história e a antiguidade. Diversas culturas antigas realizavam desenhos e pinturas que exibiam linhas, formas e cores de maneiras não figurativas. Então, se a gente pensar na arte rupestre, eles desenhavam tudo o que eles iam, né, nas paredes. Mas nós também conseguimos ver alguns desenhos que eram feitos por pontos, linhas e formas, que não tinha, assim, essa forma tão definida. Então, essa arte aí já existe há muito tempo, desde a pré-história. E aí nós temos a outra atividade. Então, na próxima folha, presta atenção. Nós fizemos da arte figurativa, esse que tem que fazer os desenhos, certo? Agora o da arte abstrata, escreve aí. Arte abstrata. Vocês vão fazer pontinhos de 1 até o 20. Então, faz uma bolinha, escreve número 1. Faz outra bolinha, escreve número 2. Mas vocês vão fazer distante, tá bom? Um do outro, ó. Eu coloquei o número 1 aqui, aí bem distante eu coloquei o 2. Agora eu vou lá para baixo, vou colocar o 3. Tem que ir até o número 20, tá bom? Faz bolinhas aí, começa no 1, vai até o 20 e vai espalhando essas bolinhas. Quando vocês terminarem os 20 pontinhos, vocês vão pegar a régua e vão ligar esses pontos sem parar, tá bom? Não vai por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 20. Quando chegar no 20, vocês vão pintar aí, porque vocês estão fazendo uma arte abstrata, tá bom? Essa é facinho, hein? Agora, como combinado, enquanto vocês vão fazendo aí essas atividades, que são duas, a primeira lá que tem que fazer as formas, a segunda dos pontinhos. Eu vou voltar o slide lá na primeira folha, para quem não conseguiu copiar aí a definição desta arte, combinado? Então, eu vou voltar, vocês entenderam, né? Que é para fazer 20 pontinhos. Qualquer coisa, pergunta aí. E eu vou voltar o slide, porque me pediram aí. Então, deixa eu voltar aqui. E vou lá na primeira folha. Então, para quem não copiou, ó, esta é a primeira que eu pedi para copiar. Quem estiver com dúvida, a Giovana me chamou aqui. Fala, Giovana, o que você quer? Quer abrir o áudio para falar? Ok, já fez? Perfeito. Se alguém tiver com dúvida, quiser agora abrir a câmera e perguntando, tá bom? É só avisar que eu vou abrindo o áudio aqui para vocês. Enquanto isso, quem já fez tudo, vai fazendo, adiantando aí a atividade, hein? Nós temos os desenhos para serem feitos e nós temos os pontinhos para unir. Eu tô aqui já terminando os meus pontinhos, já vou uni-los e aí vou criar minha arte abstrata. Bom, depois dessa imagem aí, eu pedi para copiar as características. Então, as características também precisam ser copiadas. Tá aí, ó. Primeiro da arte figurativa, tá bom? Isso para quem ainda não fez. Quem já fez, tá tudo ok.
Tô terminando meus pontinhos. De nada, Luiz. Olha lá, fiz os meus pontinhos bem separados um do outro. E agora eu vou uni-los. Deixa eu pegar um apoio. E com a régua eu vou unir esses pontinhos. Enquanto isso, vocês vão copiando aí, combinado? Já já eu coloco no outro. Conseguiu? Ok, amor, mas tá certo. Só que o meu, eu misturei os pontos. Então, eu fui de cima para baixo, de um lado para o outro, ficou bem legal. Você fez assim, em volta, ficou uma sequência, né? Deixa eu ver. Estou procurando meus pontinhos, que eles ficaram bem distantes. Tem que colocar bem distante, gente. Um em cima, um embaixo, um do lado, outro do outro, tá bom? 20 pontos e depois ligar, isso mesmo. Ó, agora eu vou colocar lá no que é arte abstrata, tá bom? Que foi o que eu pedi para copiar. Aqui, vamos lá. Olá, Larissa, como tá ficando o meu, tá vendo? Ele tá indo para lá e para cá várias vezes. Eu subi, eu desci, fui para um lado, fui para o outro. Quem já copiou aí, vai fazendo o desenho. Capriche, não esquece de mandar no meu e-mail, que eu estou montando uma pasta com todas as atividades que eu recebo. Olha lá como está ficando o meu. E depois desse aqui, eu pedi para vocês copiarem as características, que são essas aqui da arte abstrata, tá bom? Lembrando que futuramente vocês vão precisar dessas informações. Então, façam direitinho. Quem tirou print, manda no grupo, colabora aí com o amigo. Giovana Machado, ligar o áudio. Peraí, Giovana, deixa eu achar você. Aqui. Giovana, abre a câmera, é possível? Já abri aqui. Fala. Fala, Giovana. Professora, Oi. eu fiz aquele desenho dos números, sabe? Ah, E aí eu fui ligando, né, você pediu. Aí eu preciso pintar ele, e aí eu desenho sim, alguma coisa dele. sim, do jeito que eu mostrei. Tá bom? Oh, que bom que você abriu, Giovanni, e falou. Muito obrigada. Eu fico feliz, gente. Muito feliz. Vou mostrar para você o pintadinho, que o nosso tempo está acabando. Olha lá. Depois que unir os pontos, vou unir também, olha o meu. Nós vamos pintar, tá bom? Cada espaço de uma cor, usando bastante cor, usando bastante textura, se quiser, entre um espaço e outro, tá bom? E hoje a nossa atividade foi, então, sobre arte figurativa e arte abstrata. Clara, vamos ver se dá tempo, que o tempo está acabando. Cadê você, Clara? Deixa eu ver.
Isso mesmo, Clara, tá certinho. Parabéns. Olha, Gabriel, obrigado por abrir a câmera. Agora